pessoal, vamos falar um pouquinho sobre produtos notáveis? O primeiro produto notável que nós vamos falar é sobre o quadrado da soma de dois termos, aquele famoso a mais b ao quadrado. Para a gente começar, então, vou fazer uma explicação geométrica, tá? Para isso, quero que a gente pense o seguinte: quando eu tenho a mais b ao quadrado, o que isso significa? Bom, essa potência ao quadrado, a gente já sabe que ela remete à área de um quadrado, porque a área de um quadrado, por ele ter todos os lados iguais, eu tenho um número vezes ele mesmo, tá? Então, eu estou falando de área de quadrado. Quando a minha base é a mais b, isso remete que eu tenho uma medida de a mais uma medida b. Pensando desta forma, eu tenho então uma medida A, que é a minha medida em vermelho, mais a minha medida B, que é a minha medida ali roxinha, tá bom? Isso então, com A mais B, eu formei ali um quadrado. Com isso, eu vou achar a área dessa figura. Para isso, olha, quando eu tenho A vezes A, que é essa região azul, eu vou ter uma área de A ao quadrado. Na região verde, eu vou ter uma multiplicação de A por B, então, uma área de AB, né? Tanto na região verde vertical quanto na região verde horizontal. Perceba que a gente tem uma outra área de uma outra cor, que é a intersecção dessas áreas aí que estavam em verde, é uma área comum a essas duas medidas. Portanto, ali a área daquele pedacinho é B vezes B, então B ao quadrado. Então, vamos ver. Se eu trouxe agora a área de cada pedaço, né, de cada parte desse meu quadrado, vamos juntar tudo para ver o que vai virar. Então, eu tenho A ao quadrado mais o AB mais outro AB. Se eu somei, se eu tenho dois ABs, então, mais 2AB, mais ainda o meu B ao quadrado. E aí sim, eu chego então numa explicação do resultado de A mais B ao quadrado. Uma outra forma de se pensar é quando eu trato a definição de potência, tá? Então, na primeira, a gente pensou numa potência ao quadrado, fazendo uma relação à geometria, que é a área de um quadrado. E agora, nessa possibilidade, eu penso nisso fazendo uma relação da definição de potência, que quando eu tenho uma potência, um expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar minha base por ela mesma. A minha base, nesse caso, é A mais B. Se o meu expoente é 2, quer dizer que eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Por isso que eu faço A mais B vezes A mais B. Como ali eu tenho uma multiplicação de termos que estão entre parênteses, não se esqueça que a gente tem que fazer a famosa distributiva e para alguns um chuveirinho. Então, eu faço A vezes A, obtenho A ao quadrado. Quando eu faço A vezes B, obtenho AB. Agora, eu vou multiplicar o termo mais B. Mais B vezes A, mais AB. Mais B vezes mais B, B ao quadrado. Juntando ali os termos semelhantes, os únicos semelhantes que eu tenho é AB. Então, eu chego que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Perceba que eu já fiz alguma observação ali em relação às cores para você tentar obter uma conclusão de qual é a regra. Quando eu tenho ali, ó, A, que era o meu primeiro termo, ele virou A ao quadrado, mais 2 vezes AB, primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Perceba que essa relação aconteceu tanto na nossa explicação geométrica como agora. A outra possibilidade é usar agora a definição de regra. A regra diz que é o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, olha, meu primeiro termo é denominado A, meu segundo termo é denominado B. Vamos lá. Quadrado do primeiro termo, A ao quadrado, mais 2 vezes o meu primeiro termo, que é o A, vezes o meu segundo termo, que é o B, mais quadrado do segundo termo, que é meu B ao quadrado.
tá? Obtendo assim o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Gente, um raciocínio muito semelhante nós vamos ter quando a gente trata de quadrado da diferença de dois termos. Quer dizer, no primeiro era uma soma, agora é uma subtração, tá? Vocês vão perceber que a regra não vai mudar. Pensando agora numa explicação geométrica. Bom, de novo, se ele está um quadrado, eu remito a uma figura que é um quadrado. Só que agora, a minha base, ou a medida do lado do meu quadrado, é A menos B. Isso quer dizer que eu tinha um quadrado maior, que tinha lado A, e eu tirei um pedaço desse quadrado, que tem uma medida B. Isso então, olha, meu quadrado A, que ali eu tenho uma área geral, que é A ao quadrado, que é a minha figura maior, eu vou tirar um pedaço que eu chamei de B. Esse pedaço que eu chamei de B, ele passa a ser, então, meu lado do meu quadrado azul passa a ser A menos B, quer dizer, a medida do A, que era o quadrado grandão, menos a medida do B. Então, aquele pedacinho que me restou de azul fica sendo A menos B. Agora, eu vou ter que pensar na área. Observa que neste também eu tenho um pedacinho que é comum na área verde, tá? Por isso que eu denominei ele de uma outra cor. Ali na minha área verde, eu tenho então agora uma multiplicação da medida de B vezes a outra medida do outro lado, que é o A menos B. Isso ocorre tanto no verde, né, nessa figura no retângulo que está na minha vertical, quanto na minha horizontal. E no pedacinho que está com uma outra cor, um verde água ali, eu tenho uma área que é representada de B vezes B, tá? Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou tirar da minha área maior, que era o A ao quadrado, eu tenho que tirar esses pedacinhos. Então, eu vou tirar a área que representa B vezes A menos B de uma parte e tenho mais uma. Portanto, eu estou tirando duas vezes a mesma área. E vou tirar ainda uma outra área que representa o nosso B ao quadrado, ok? Fazendo ali a distributiva que eu tenho de menos 2b vezes a menos b, nós vamos ter a seguinte equação. Ali eu tenho a ao quadrado menos 2b vezes a menos 2ab e menos 2b vezes menos b, eu vou ter mais 2b ao quadrado. E copio o b ao quadrado. Aqui, olha, posso juntar meus termos semelhantes. Juntando ali meus termos semelhantes, o b ao quadrado com b ao quadrado, eu passo a ter a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, tá? Essa, então, é uma explicação geométrica. Pensando agora na definição de potência, eu chego na mesma coisa. Bom, se eu tenho um expoente que é 2, isso significa que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma, que a minha base agora é a menos b, duas vezes. Então, eu passo a ter a menos b que multiplica a menos b. Fazendo a nossa amiga distributiva, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, depois o próximo termo que é menos b, não se esqueça de levar o sinalzinho com ele, menos b vezes a menos ab e menos b vezes menos b mais b ao quadrado. Juntando de novo nossos termos semelhantes, eu chego em a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Observa que é muito semelhante quando eu tenho a soma. O que mudou ali foi o sinal do menos 2, que quando era uma soma era mais 2. Usando agora a regra, então a regra diz quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais quadrado do segundo termo. O meu primeiro termo vai ser A. O meu segundo termo, ele vai ser menos B, ok? Então, olha, quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, mais duas vezes A vezes menos B, que é o meu segundo termo.
mais quadrado do segundo. Então, quadrado de menos b. Resolvendo isso, eu chego em a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? X mais 1 ao quadrado. Então, olha, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 1, mais quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Resolvendo, x ao quadrado mais 2x mais 1. Um outro exemplo agora, x menos 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x vezes o segundo, cuidado com o sinal, o segundo é menos 3, mais quadrado do segundo, menos 3 ao quadrado. Resolvendo, chegamos em x ao quadrado, menos 6x mais 9. Um outro exemplo, eu tenho 9x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. Então, olha, quadrado do primeiro, 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 9x ao quadrado vezes menos 2. Cuidado com o sinal, hein? Mais quadrado do segundo menos 2 ao quadrado. Nesse primeiro, 9x ao quadrado elevado ao quadrado, a gente tem que usar a regrinha de potência, que diz que esse meu expoente 2, ele serve tanto para o x quanto para o 9. Então, 9 ao quadrado, 81, e x ao quadrado, na regrinha, diz que eu tenho que multiplicar meus expoentes, 4. Na multiplicação de 2 vezes 9x ao quadrado vezes menos 2, menos 36x ao quadrado, e menos 2 ao quadrado, 4. Mais um exemplo é agora com fração. Que fração ninguém gosta, né, gente? Mas ela aparece na nossa vida sempre. Então, regrinha. Quadrado do primeiro, x sobre 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x sobre 2 vezes y sobre 3, mais quadrado do segundo, y sobre 3 ao quadrado. Lembre-se agora da regrinha da potência quando eu tenho uma fração. Esse meu expoente, ele vai ser utilizado pelo numerador e também pelo denominador. Portanto, eu tenho ali uma fração que vai ser x ao quadrado sobre 4. Mas agora, lembra-se lá nas regrinhas das frações. Quando eu tenho multiplicação de fração, eu multiplico numerador pelo numerador, denominador por denominador. Então, nesse 2 inteiros, ela é uma fração 2 sobre 1. Então, 2 está no meu numerador. Vou multiplicar 2 vezes x vezes y, 2xy. E 1 vezes 2 vezes 3, 6. Na outra, né, que eu tenho também uma fração, esse meu expoente serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Portanto, y ao quadrado e 3 ao quadrado, 9. Espero que vocês tenham entendido. Se ainda houver alguma dúvida, pode deixar um recadinho que eu retorno para vocês. Um grande beijo e até mais!